Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que o Espírito Santo possa te abençoar nessa palavra, abençoar seu coração, sua família. Quero estar trazendo para você uma palavra do coração de Deus, uma palavra de alerta, a experiência que eu tenho vivido em meu ministério. Passei algumas experiências, alguns tempos atrás, no meu ministério. A igreja, nós vemos que a igreja, durante alguns anos, ela luta contra vários espíritos e alguns tempos para cá a igreja, ela falou muito acerca do chamado espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, o espírito de Jezabel, aquele espírito manipulador, que manipula, que domina. E o espírito de Acabe é aquele espírito de coitadinho, que se faz de coitadinho para conseguir as coisas, seja de uma vez coisas boas e até de uma forma ruim. Mas eu queria trazer para os irmãos, nessa oportunidade, falando acerca de dois espíritos que têm agido hoje, e eu creio no meio da igreja durante muito tempo, e talvez muitos líderes não tenham entendido. E Deus, Ele me deu a entender esse espírito. No passado nós lutamos contra esse espírito de Jezabel, de Acabe, nosso ministério. Me causou também um dano muito grande. E hoje nós, alguns tempos atrás, enfrentamos dois espíritos diferentes. E Deus me deu entendimento, me deu experiência, e eu queria compartilhar com você. Mas antes disso, eu queria estar te convidando para você se inscrever em nosso canal. Se você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, fazendo a sua inscrição. E também muito importante que você estivesse aí clicando nesse sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo nova notificação. E também importante que você estivesse aí compartilhando esses vídeos aí com amigos, parentes, com pessoas que se identifiquem com as nossas mensagens. Eu queria estar meditando com você lá na carta de 2 Timóteo, o capítulo 3. Quero falar do versículo 2 até o versículo 8, mas eu queria ler essa parte até o 9, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos, na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Eu quero trazer uma palavra para você acerca desse assunto que eu disse para os irmãos. E cada vez que a gente sofre essas situações dos nossos ministérios, em que se levanta esses espíritos, como levantou na ocasião do meu ministério, o espírito de Jezabel e o espírito de Acabe. Jezabel só se levanta quando tem um Acabe no meio, ela não trabalha sozinha. E quando se levantou esses
Esse espírito de Jezabel e Acabe causou um dano muito grande no meu ministério. E hoje se levantou também esses dois espíritos chamados Janes e Jambres. O interessante é que 2 Timóteo capítulo 3, ele traz aqui algumas características de alguns homens do passado, e esses também eles agem hoje nesse nosso século, nesse século 21, em nossas igrejas. Não são diferentes. As suas atuações, suas paixões, a forma de eles agirem é a mesma coisa. Eles não mudaram. Timóteo aqui fala de 20 características de homens, de pessoas que agiam na sua época e agem também hoje em nosso meio, no meio de nossas igrejas. Mas eu queria não falar desses 20, desses que entram nas casas e enganam algumas mulheres, mas queria falar desses dois espíritos chamados Janes e Jambres. Esses dois espíritos eram dois magos no passado, na época de Moisés, no Egito. Quando Moisés se apresentou a Faraó lá no Egito, e ele lança ali Moisés e Arão, o cajado, e o cajado se transforma em uma serpente. O Faraó manda chamar os seus magos, e entre os seus magos veio esses dois espíritos, chamados Janes e Jambres. E eles também lançam o seu cajado no chão, e ela se transforma em serpente. Só que a serpente de Moisés engole a serpente de Jane e de Jambres, que eram os magos de Faraó. E eu queria falar com você acerca desses dois espíritos que agem, que enganam, e para você entender que talvez não dá para a pessoa saber quem é Janes e quem é Jambres, porque a palavra Janes quer dizer o que seduz, e Jambres, o que provoca rebelião. E muitas vezes esse espírito Janes, que seduz, são aquelas pessoas que chegam em sua igreja e você até confia, você acredita, você deposita a confiança naquela pessoa. E você coloca numa liderança. E talvez essa pessoa, ela permite, talvez aquela pessoa que você confia, com aquelas palavras que parecem uma pessoa realmente de Deus, que não é uma pessoa ambiciosa, mas que por trás de tudo isso, dessas palavras que não se demonstram ser quem elas são verdadeiras pessoas oportunistas, que esperam oportunidade. E aí elas se revelam através desse espírito chamado Janes, que seduz. E através, senão elas não vigiam, elas são levadas a seduzir outras pessoas no meio da igreja. Principalmente quando se trata na parte do louvor, que às vezes na parte da palavra, ela é mais revelada pelo Espírito Santo. Quando se trata na parte da mensagem, da pregação, ela é mais revelada, tratada pelo poder de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Muitas vezes o louvor, por mais que ele seja de Deus, muitas vezes as pessoas elas permitem que as emoções vai seduzindo. E nessa área de levitas acontece muito isso. Isso me trouxe um dano emocional muito grande, meus queridos e minhas queridas irmãs.
Um dano que eu digo na parte em que me afetou muito. Porque são pessoas que você acredita, você dá um crédito de confiança. E você acredita que essas pessoas, elas são pessoas trabalhadas por Deus, direcionadas pelo Espírito Santo. E, de alguma maneira, você não consegue entender como elas se permitem serem seduzidas e acabam levando pelo caminho de Jambres, provocam a rebelião. E muitas vezes falam, mas pastor, eu não fiz isso, eu sou uma pessoa de Deus. Mas só parar para pensar, irmãos, ver a atitude, ver o comportamento, as palavras que a pessoa ela usa. Janes vai seduzindo, vai envolvendo, e a pessoa vai achando que está tendo um comportamento certo, correto, vindo de Deus, e não é de Deus. E Deus colocou essa palavra no meu coração, esse tema que fala cuidado com Janes e Jambres. Temos que tomar cuidado, irmãos. Quero dizer para você uma coisa, tive muita oportunidade. Sirvo a Cristo há 37 anos. Tenho a felicidade de pastorear a igreja, tomar conta de igreja como líder, como diácono, presbítero, pastor. 33 anos. E nesses 33 anos, irmãos, você acha que eu não tive oportunidade? Não me foi oferecida oportunidade? Janes Jambres não tentou muitas vezes me tentar para eu causar uma sedução, uma rebelião? Você acha isso? Durante 5 anos eu fui pastor aspirante. Há 10 anos estou como pastor presidente. Você acha que, diante de tudo isso, Janes não tentou me seduzir? Ou me levar a tentar seduzir pessoas para enganar, para causar uma rebelião? Eu assumi algum ministério? A diferença é você saber quem você é, qual é a tua essência. A diferença de tudo não é se você é forte ou se você é fraco. É você saber qual é a tua essência. A tua essência, você tem a essência de Cristo. Você não permite ser levada para esse tipo de pessoas que são levadas como Janes, com esse espírito de Janes, de Jambres, para te seduzir, para causar uma rebelião. Você viu um grande exemplo no passado, no Egito. Aquela rebelião de Coré. Quem é que agiu ali? Janes e Jambres. Coré seduziu, Coré possuído por esse espírito de Janes. Ele começou a seduzir, ele não chegou no meio da multidão. Olha como ele age, preste atenção. Ele não chegou no meio da multidão do arraial de Israel, do povo de Israel, não, e falou, não. Ele foi seduzindo um, foi seduzindo outro, foi falando com um, foi falando com outro, e de repente estava todo um grupo seduzido, e esse grupo que se permitiu ser seduzido por Jambres, por aquele espírito em Coré, causa uma rebelião. E por causa dessa rebelião, por eles não terem vigiado, eles voltam para o deserto novamente. Entende bem uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. É a essência que nos faz, é a fidelidade a Deus, é a essência que eu tenho dentro de mim.
é que me leva a eu não deixar que esse espírito de Janes me seduz e que Jambres não me leve a fazer nenhuma rebelião. Então eu passei essa situação no ministério alguns tempos atrás. Quero dizer essa experiência para você. Talvez está acontecendo com você na sua vida pessoal, no seu ministério, talvez na sua igreja. Talvez até alguém já está tentando como te seduzir com palavras acerca do teu líder. Entende bem? Ele só vai tentar te seduzir quando vê que o teu líder ele está um pouco afastado e quem sabe até um pouco enfraquecido devido a algum tipo de situação. Enfraquecido, eu digo, talvez aparentemente. Porque quando aconteceu esse fato comigo, muitos pensaram que eu estava enfraquecido pela situação que estou vivendo ainda no meu lar, com alguma enfermidade, mas que Deus tem trabalhado, Deus tem abençoado. Só que as pessoas, irmãos, elas que agiram dessa maneira, elas não viam o que eu falava com Deus de madrugada todos os dias. O que Deus falava comigo através da palavra que eu continuava e continuo meditando todos os dias. Elas pensavam que eu estava enfraquecido. Mas entende bem uma coisa. Janes e Jambres serviram apenas para abrir os meus olhos de quem é que estava do meu lado. Para revelar o coração daquele que estava do meu lado. Que achava que estava fazendo para Deus, mas estava fazendo tudo para interesse próprio. Observe bem na sua igreja. Observe bem no teu ministério. Toma cuidado com as pessoas que se aproximam de você, que tentam te seduzir, principalmente na área de louvor, que mexe com a emoção. Tome cuidado com essas pessoas. Muitas vezes você fala assim, nossa, mas essa pessoa ela é de Deus, prega, canta, toca muito bem. Tome cuidado, meu querido, minha querida irmã. Observe bem. A palavra de Deus em Apocalipse fala uma coisa, nos dá um conselho. Aconselho-te que adquira o colírio para os teus olhos. Eu falei, Deus, me dê esse colírio, Senhor. Deus abriu meus olhos, Deus me mostrou realmente. E o meu desejo é que Deus ele possa abrir a sua mente, o seu entendimento, e que essa experiência possa trazer para você um alerta. Cuidado com Janes e Jambres, porque eles têm agido. Eles têm tentado ludibriar, enganar e levar as pessoas a ocuparem lugares que não são para elas. E às vezes até pode ser para elas, mas não é o momento de ser para elas. Mas ele não quer saber. Ele não quer saber disso. Ele prefere causar uma rebelião e tomar aquilo que é teu por direito. Deus te abençoa. Que a presença de Deus seja na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Senhor, muito obrigado por essa experiência vivida. Obrigado pela tua palavra revelada, meu Deus. Obrigado, ó Deus, por tu abrir os nossos olhos. E agora abra os olhos, ó Pai, dos ouvintes, dos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Abra os seus olhos. Abra as suas mentes, ó Deus, o seu entendimento. Deles, ó Pai, sabedoria, inteligência emocional e inteligência espiritual, meu Deus. E autoridade para repreender esse espírito de Janes e Jambres. Esse, meu Deus, que causa, meu Deus querido, e a rebelião. E esse que seduz.
Dê-lhes autoridade, meu Deus, e a vitória sobre as suas vidas e sobre o seu ministério. Oro e abençoo os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.